Bom, esse aqui é um artigo chamado Tempo Escolar em Questão, tá? Que foi escrito por Luciana Pacheco Marques, Cristiane Elvira de Assis Oliveira, Cristina Toledo e Josiane da Silva Andrade. Resumo. Nesse texto, objetivamos refletir sobre a questão do tempo escolar. Os espaços educacionais se estruturam em torno de uma certa organização de tempo que na modernidade foi tão bem disseminado em nossas escolas. Intentamos falar de um outro tempo, de um tempo que está a ser vivido na atualidade, a refletir sobre os desdobramentos que isso traria para os espaços educacionais. Trazendo essa discussão para o nosso entendimento sobre a infância, precisamos atualizar nossa maneira de compreendê-la e, consequentemente, em pensar junto com ela sua educação. Pretendemos problematizar as seguintes questões. O que podemos refletir, então, sobre as implicações da mudança na noção de tempo para a escola? Como vivenciamos os tempos de aprendizagem? Como organizamos o tempo pedagógico? E como fica o tempo do professor e da professora diante de tantas indagações sobre o tempo? Qual deveria ser o tempo de permanência dos alunos e alunas na escola? Que espaços educacionais nos permitiriam viver o tempo como tempo de criação? Ok, aqui tem uma citaçãozinha aqui de Drummond, diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a quem se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Daí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez. E com outro número e outra vontade de acreditar que, daqui para diante, vai ser diferente. Introdução. Esse texto emergiu de nossos estudos e de nossas reflexões tecidas no grupo de pesquisa, no qual buscamos repensar a organização dos espaços-tempos escolares, contemplando as questões que se colocam para a escola na atualidade. Os espaços educacionais estão relacionados a uma certa organização de tempo que na modernidade foi tão bem disseminado em nossas escolas. O tempo demarcado nas escolas sofre subordinação e fragmentação cíclica a cada ano, através das séries, níveis, etapas de ciclos e graus de ensino, com o tempo certo de iniciar e terminar, e dentro deste período, com seus 12 meses, 2 bimestres, suas horas-aula. Problematizaremos o tempo que Drummond enuncia na epígrafe desse texto, no caso escolar, definido como ano letivo. No final de cada ano, acreditamos que no próximo ano não mais nos depararemos com os desmandos da educação, nossos salários serão melhores, seremos reconhecidos de fato como profissionais, os alunos e alunas serão aprendizes competentes, as famílias se estruturarão, o prazer de lecionar retornará aos nossos corações. Intentamos falar de um outro tempo, um tempo que está a ser vivido na atualidade, o agora. O acontecimento e refletir sobre os desdobramentos que isso nos traria para os espaços educacionais. 2. As noções de tempo e suas implicações para a escola. Que tempo é esse que trata a modernidade? Que tempo é esse da atualidade? O presente é um traço marcante da modernidade. Weiss, ao definir a modernidade, a caracteriza como a época da história, porque ela se obrigou a pensar o acontecimento, uma certa experiência de tempo onde o passado e o futuro são momentos do próprio presente. Sendo assim, no pensamento moderno, o presente constitui a emergência do possível, o qual se articula, por sua vez, ao universal, à humanidade. O que virá a ser,
a novidade constitui o valor norteador da ação humana na modernidade. Sobre o tempo da modernidade, Marquês afirma que o tempo é concebido de forma linear, onde os eventos constituem uma sucessão de acontecimentos cronologicamente ordenados. A relação entre o era, passado, não é mais, presente e o vir a ser, futuro, obedece, assim, a uma sucessão linear de mudanças. A linearidade do tempo está, portanto, relacionada a essa relação entre passado, presente e futuro. Os acontecimentos obedecem a uma cronologia. O presente é tomado como referência para se pensar o passado e o futuro. Nas palavras de Oliva Augusto, o presente identifica o momento no qual, amparada pela experiência do passado e lançado mão da razão, a humanidade projetaria o seu futuro. O futuro passa a ser visto como possível de se controlar, sendo que este controle do futuro passa a ocorrer diante da crença na razão e no progresso, duas características imprescindíveis da modernidade. Através de uma ilimitada confiança na razão, acredita-se que a dominação dos princípios naturais em proveito do homem garantirá um futuro melhor à sociedade. Já diante da ideia de progresso, acredita-se que a ciência será capaz de levar a humanidade à passagem de um estágio menos desenvolvido para um mais desenvolvido, caracterizado assim o meta-relato ou a meta-narrativa. A visualização do futuro no presente passa a se orientar à própria conduta humana. O futuro passa a ser almejado e buscado através das ações realizadas no presente, sendo configurado através das ações humanas. Os rumos da humanidade vêm sendo definidos com o movimento de transição do pensamento do mundo moderno para o mundo atual. Laclau afirma que a compreensão dessa transição funda-se no entendimento de que a pós-modernidade não pode ser uma simples rejeição da modernidade. Em vez disso, ela envolve uma diferente modulação de seus temas e categorias, uma maior proliferação de jogos de linguagem. A velocidade em que o mundo está mudando é assustadora. Estamos cada vez mais à mercê do efêmero. Vivemos a incerteza. Estamos experimentando um novo modo de ser humano. Disso resulta uma forte crise de concepções, um conflito decorrente da coexistência de velhos e novos valores. Velhos e novos valores, gerando angústia pela necessidade de substituir o conhecido e o seguro pelo desconhecido. Nossas velhas concepções estão sendo postas em xeque e novas maneiras de nos relacionarmos com o mundo estão sendo construídas para preencher o lugar das velhas. A mudança na noção de tempo, que deixa de ser pensado de forma linear para ser considerado simultâneo, é uma das marcas da atualidade que mais nos instiga. Marx usa a metáfora de um leque para explicar o tempo nos dias de hoje, cujas varetas representariam cada uma a ocorrência de um evento, enquanto seu conjunto representaria a simultaneidade de todos os eventos. O tempo se dá pela concomitância dos acontecimentos e não mais por sua expansão para o futuro. Cada ser complexo é constituído por uma pluralidade de tempos, ramificados uns nos outros segundo articulações sutis e múltiplas. A história, seja de um ser vivo ou de uma sociedade, não poderá nunca ser reduzida à simplicidade monótona de um tempo único. Quer esse tempo cunhe uma invariância, quer trace os caminhos de um progresso ou de uma degradação. Trazendo essa discussão para o nosso entendimento sobre a infância, precisamos atualizar nossa maneira de compreendê-la e, consequentemente, de pensar junto com ela a sua educação. Como a infância pode ser pensada a partir dessas noções de tempo? Sendo o tempo na modernidade concebido como linear, como temos discutido até aqui, a infância passou a ser marcada por uma série de períodos que compõem o desenvolvimento humano, o discurso este confirmado pela psicologia e pela medicina. Assim, a escola passou a ter função de formar cada indivíduo para que no futuro ele se tornasse um bom cidadão.
A modernidade marcou bem a especificidade da criança, demarcando suas diferenças em relação ao adulto. A criança deixou de ser considerada adulta em miniatura para ser pensada como um momento da vida em que há especificidades próprias. Assim, a periodização encarcera a diferença da heterogeneidade da criança, suas maneiras próprias de pensar, sentir e agir em quantidade, ou seja, incompletude, déficit, algo menos do que o adulto. As teorias sobre o desenvolvimento humano, oriundas principalmente da psicologia, atuaram como regimes de verdade determinando como as crianças devem ser em cada momento da vida, em cada fase de desenvolvimento, produzindo a infância normal. Como nos diz Coran, dividimos as crianças, as separamos, as antecipamos, as classificamos. As divisões são cada vez mais detalhadas e sofisticadas. Nossa precisão é crescente. De acordo com este autor, os saberes da história e da psicologia têm se constituído como dispositivos que procuram fixar a infância em torno de uma certa temporalidade. Remetendo-nos aos antigos gregos, que ele discute duas formas de como o tempo era compreendido. Uma dessas formas é o Cronos, que se refere ao tempo linear sucessivo. Há um modelo de temporalidade imutável, a eternidade sem movimento. Há um mundo em movimento, o mundo em que habitamos. Numeramos esse mundo e o chamamos Cronos. O tempo Cronos se refere à soma entre o passado, o presente e o futuro. Há uma linearidade em que o presente se constitui como marca divisória entre o que já não é, o passado, e aquilo que está por vir, mas ainda não é, o futuro. Outro tempo discutido por Coran é o Aion. Aion designa a intensidade do tempo na vida humana, um destino, uma duração, uma temporalidade não numerável nem sucessiva e intensiva. Considerando essas duas temporalidades da infância, ela deixa de ser considerada apenas como uma etapa da vida, uma fase que precisa ser numerada e quantificada, passando a ser um reinado que tem como marca uma intensidade. No reino infantil, que é o tempo, que não há sucessão nem consecutividade, mas intensidade da duração. Coran não se refere à forma como a infância deve ser e nem procura substituir uma temporalidade pela outra. As duas coexistem e uma não é excludente da outra. Uma infância afirma a força do mesmo, do centro do tudo. A outra, a diferença, o fora, o singular. Uma leva a consolidar, unificar e conservar. A outra, a irromper, diversificar e revolucionar. Podemos pensar, então, que, sendo a escola parte constitutiva do todo social, ela refletirá todas as mudanças ocorridas nas concepções que significam a vida, transformando-se internamente e promovendo mudanças na ilimitada realidade do estímulo escolar. Paulo Freire nos incita a pensar esse movimento para a escola. O tempo que levamos dizendo que para haver alegria na escola é preciso primeiro mudar radicalmente o mundo, é o tempo que perdemos para começar a inventar e viver a alegria. A escola foi dividida em tempos e espaços determinados e estruturados e as crianças foram hierarquizadas dentro deles. Os espaços e tempos fixos que a modernidade buscou levaram à homogeneização das turmas, afinal, era preciso que todos estivessem em um mesmo ponto do desenvolvimento para ocupar um determinado lugar em um determinado tempo. É a espacialização do tempo, o qual passou a ser redutível ao espaço e pensado em função do espaço. O espaço e o tempo escolar não são neutros, e sim definidos pelos determinantes dos modos de ensino e aprendizagem. Eles também educam e fazem parte da cultura e das instituições educativas. Vinhal Frago qualifica o tempo escolar simultaneamente como algo institucional, pessoal, cultural e individual. Afirma que o tempo é, do ponto de vista individual, plural e diverso, percebido e vivido distintamente por cada um dos participantes da escola, aluno, professor, direção. Ressalta ainda que, no tempo,
O tempo é uma construção social em constante mudança e não é vivido apenas por aqueles que compartilham o espaço escolar, mas também pelas famílias e por toda a comunidade. O que podemos refletir então sobre as implicações da mudança na noção de tempo para a escola? Como vivenciamos os tempos de aprendizagem? Como organizamos o tempo pedagógico? Sampaio, a partir dos questionamentos do porquê de algumas crianças chegarem ao final da primeira série do ensino fundamental sem se apropriarem da linguagem escrita, se propôs a pesquisar a relação que poderia se estabelecer entre o tempo da criança e o tempo da escola, considerando o tempo de aprendizagem. Ainda, Sampaio explicita que o tempo da escola é diferente do tempo das crianças, pois existe a expectativa de que todos aprendam num determinado tempo definido como série. A escola se prende a um paradigma homogeneizador que nega as diferenças. As diferentes formas de perceber e pensar e sentir da criança passam a ser vistas como ausências de saber. Os caminhos percorridos pelas crianças, na maioria das vezes desconhecidos para a escola, não são reconhecidas como passíveis de levar ao aprendizado. O que termina acontecendo é que as crianças que não acompanham o tempo da escola vão ficando para trás. Na medida em que a criança não acompanha o tempo da sua turma, é que o tempo imposto pela escola, ela é posta de lado. A criança se perde no tempo, deixando de existir para a escola e para a professora como se o tempo para ela parasse. A linearidade do tempo faz com que as crianças que não se enquadrem nele sejam consideradas como diferentes. A valorização de uma determinada forma de compreender o tempo, como a valorização do tempo de aprendizagem pela escola, implica em qualificar aqueles que utilizam da forma esperada. As outras formas de vivenciar o tempo passam a ser desqualificadas e passam a articular todas as manifestações das crianças em torno do tempo predominante, submetendo-as a seu ritmo. As crianças que não aprendem no ritmo esperado pela escola, por exemplo, estão sempre sendo comparadas àquelas que conseguem acompanhá-lo. É necessário rediscutir o que a escola entende por tempo de aprendizagem. Sabemos que sujeitos diferentes, com histórias diferentes, aprendem de múltiplas formas, pois o aprendizado não se limita ao intelecto. Envolve também as emoções e sentimentos dos sujeitos, sendo assim, outras formas da aprendizagem não são consideradas. Considerar o tempo na atualidade implica em que o olhar da escola se desloque do produto, aprovação, reprovação, para se identificar com o desenvolvimento, com o processo de aprendizagem que pode realizar. Outra questão importante apontada por Sampaio diz respeito ao fato de que o tempo pedagógico ser reduzido ao tempo utilizado no processo de aprendizagem de conteúdos dentro da sala de aula. O tempo de ensinar é reduzido ao espaço da sala de aula. O tempo do recreio, por exemplo, é considerado momento de perda de tempo pedagógico. A escola trabalha com a concepção de aprendizagem que entende o aprender vinculado ao desempenho cognitivo e habilidades adquiridas pelos alunos. Desempenhos e habilidades predefinidos pela escola ou pelo sistema educacional considerados universais devem ser atingidos em determinado tempo escolar. Gomes inicia a discussão sobre o tempo escolar como indagação. Que escola queremos? Sinalizando que a estrutura espacial e temporal não dá oportunidade de vazão para a criatividade, coletividade e vivência sociocultural. A rigidez e organização do tempo escolar formatado não atende às particularidades dos sujeitos do cotidiano, ampliando muitas vezes somente a quantidade de tempo, enquanto a quantidade é posta em segundo plano. A uniformidade presente na organização escolar é apontada negativamente pela educadora, pois não se leva em conta o contexto social no qual a instituição está inserida, devendo ser flexível, singular e adaptado segundo suas características. A variabilidade de situações a que a escola está submetida vai de encontro à linearidade do currículo, do calendário, do planejamento, do processo de ensino e aprendizagem. O tempo pedagógico é fragmentado através das atividades da instituição, balizadas pelo calendário como
os períodos festivos e comemorativos, avaliações, planejamentos, reuniões, férias, provas e outros. Os calendários escolares influenciam no redirecionamento vou reler o parágrafo novamente. Os calendários escolares influenciam no redirecionamento, nas escolhas e formas didático-pedagógicas que a escola irá fazer, o que faz, o que prioriza, como pensa e age. As escolas têm como parâmetro o calendário que as secretarias de ensino orientam através do calendário nacional com seus dias letivos definidos, o calendário oficial, e a partir as escolas individualmente organizam seus programas e atividades, de acordo com a sua realidade, o calendário real. Os calendários são construções histórico-sociais que seguem cada povo e sua cultura, pelos quais se reconhecem, comemoram, relembram, etc. Estes são carregados de sentidos e significados e têm a intervenção direta daqueles que detêm o poder, instrumentos de controle social, como ocorre com outros signos temporais. Os calendários são emblemas de poder e dominação, pois não apenas expressam, mas também circunscrevem os ritmos sociais. Embora o tempo siga seu curso, temos de tomar consciência de que nosso tempo deve ser algo próprio, algo que nos ocorre e em que podemos intervir ativamente, convertendo em um tempo vivido e sentido e conscientemente assumido por cada um de nós. No entender de Coelho, o tempo é continuidade. Assim, ao aproveitar o tempo curricular, através de um projeto político-pedagógico crítico para a escola, propõe-se o cotidiano escolar não reduz a apreensão de conteúdos escolarizados. Visualiza-se esse contínuo no tempo curricular. A autora defende que precisamos ir além de uma segmentação dos conteúdos pedagógicos, explorando e focando alguns conhecimentos que não se reduzam ao tradicionalmente escolarizável. Pensar no tempo enquanto continuidade nos desafia a pensar nas atividades de sala de aula como momentos de construção, de reflexão, tanto de professores e professoras como alunos e alunas. O tempo de sala de aula deixa de ser. Pensar no tempo enquanto continuidade nos desafia a pensar nas atividades de sala de aula como momentos de construção, reflexão, tanto de professores e professoras como de alunos e alunas. O tempo de sala de aula deixa de ser aquele tempo de cumprir com as obrigações, de realizar atividades que se destinam a preencher a carga horária. E como fica o tempo do professor e da professora diante de tantas indagações sobre o tempo? Falamos do tempo do aluno e da aluna, do tempo pedagógico, do tempo da aprendizagem. Qual é o tempo de reflexão do professor e da professora, de maneira que ele possa discutir com seus colegas suas práticas, suas expectativas, suas angústias, enfim, momento que lhes proporcione uma reflexão sobre si mesmo e sobre sua prática pedagógica. Mais uma vez, o que temos vivenciado nas escolas é a presença de um tempo cronometrado, visto que cada professor e cada professora entra para sua sala de aula no início do turno escolar e sai quando, ao bater o sinal, determina-se que o tempo acabou. Muitas vezes o professor ou a professora não consegue conversar com o colega, com a direção, com os pais e mães de seus alunos e alunas, e seu tempo fica reduzido ao espaço e ao tempo da sala de aula. Consideramos, assim, a necessidade de um tempo coletivo para professores e professoras, no qual eles e elas possam discutir, refletir, aprender uns com os outros. No entender de Gomes, tanto o tempo individual quanto o coletivo são muito importantes, pois diversas vezes a fragmentação e automatismo do tempo escolar não criam momentos preciosos e de satisfação para o desenvolvimento integral do sujeito. A organização de um tempo coletivo traz para o cenário da escola a possibilidade de outras vozes se manifestarem. Os professores e as professoras podem expor suas opiniões e nessa troca de experiências e conhecimentos suas vozes passam a ter mais força, deixando de submeterem a ordens.
Esse tempo coletivo também é importante para que uma maior proximidade com os alunos e alunas e a comunidade possa acontecer nos espaços escolares. Acreditamos que todas essas vozes, professores e professoras, alunos e alunas, mães e pais, comunidades, são importantes e que todos os seus conhecimentos também devem ser valorizados no cotidiano escolar. O tempo pedagógico na atualidade solicita que a reflexão e planejamento do professor e da professora acompanhem a mudança na estrutura temporal. Dessa forma, é preciso que a jornada de trabalho dos professores e professoras não esteja vinculada em apenas transmitir conhecimento e controlar os alunos e alunas, devendo envolver o desenvolvimento profissional e o trabalho em equipe. Haja adequação do calendário escolar conforme o contexto social, cultural e econômico do alunado. Não seja ampliada a jornada escolar dos alunos e alunas desvinculados do que fazem, do que vivem, pois isto não trará a eles um aprendizado e uso do tempo útil significativo. Fazendo parte da questão do tempo pedagógico, uma outra questão tem se colocado envolvendo a temática do tempo. Qual deveria ser o tempo de permanência dos alunos e alunas na escola? O que isso tem a ver com a mudança da noção de tempo na atualidade? Temos verificado que a chamada Escola da Educação em tempo integral tem se configurado em torno do aumento do tempo de permanência dos alunos na escola, constituindo mais uma escola de tempo integral do que de educação integral. Ao se propor a escola de educação em tempo integral como uma possibilidade de melhoria do ensino, busca-se oferecer mais oportunidades de aprendizagem para as crianças, fazendo em tempo integral uma educação integral. Entendemos assim mais tempo como uma oportunidade de outra experiência escolar. Certamente a discussão sobre a educação integral vai muito além do aumento quantitativo de tempo de permanência dos alunos e alunas na escola. Implica em pensar a educação do homem e da mulher integralmente na sua heterogeneidade. Promover uma educação integral significa educar para outra educação possível. Ela acontece em todos, aqui está espaço, não, mas da vida e não se limita a tempo e espaço oficiais e formas de educação. Nós nos educamos ao longo de toda a vida, não temos como separar um tempo em que nos educamos de um outro que não estamos nos educando, Estamos sempre aprendendo e ensinando, pois o tempo de aprender é aqui, agora e sempre. A educação integral implica uma noção de educação que não se confunde com o horário integral, com tempo integral ou jornada escolar. Ampliar o tempo na escola requer uma educação integral em tempo integral. Assim, a ampliação do tempo escolar precisa vir acompanhada com uma outra visão de escola e do seu papel social. 3. Considerações finais. O desafio é constituirmos a escola num outro tempo, num tempo da atualidade. O foco no presente nos faria viver cada momento como um acontecimento, sem pretensões de somar o número de aprendizagens para quantificá-la ao final do ano letivo, e a vivência do processo educacional fosse prazerosa cotidianamente. A mudança que se requer é no como vivenciamos os tempos de aprendizagem pedagógico, independente do momento de permanência do que temos, alunos e alunas, professores e professoras na escola. Um tempo para se pensar juntos, para decidir coletivamente o que fazer, como fazer, por que fazer. Um tempo que podia ser tempo de criação e não o que se vivia nos últimos anos, tempo de repetição. Poderíamos, assim, romper com os espaços repletos de confinamentos vividos na modernidade. A escola não se preocuparia mais com quem está dentro ou fora dos padrões estabelecidos como normais. Que espaços educacionais nos permitiriam viver o tempo como o tempo da criação? Certamente os espaços expandidos, interativos, limitados, flexíveis. Uma outra configuração espacial ainda por se fazer nas escolas, que rompam com as barreiras da sala de aula, que homogeneizam os tempos das crianças de acordo com o tempo da escola, uma organização tal que pense o espaço para todos, de forma que as diferenças sejam consideradas.
de modo que o tempo pedagógico envolva todas as formas de conhecimento para além do conteudismo. Um espaço onde se viva a alegria de aprender a cada momento. Garcia e Moreira defendem, pois, que a sala de aula deveria ser um riquíssimo espaço de diferentes saberes que se cruzam, entrecruzam, entram em conflito, produzam novas possibilidades de compreensão do mundo e aumentando a compreensão que cada um pode ter de si mesmo. Apontamos já há algum tempo algumas possibilidades para os elementos da prática escolar nessa perspectiva que defendemos. O planejamento se daria de forma participativa e coletiva, fortalecendo a interação entre a escola, realidade social, teorias e práticas educacionais. Os objetivos contemplariam a construção do conhecimento pelos alunos e alunas, o que sabem e o que precisam saber, levando em consideração sua realidade socioantropológica na organização e seleção de conteúdos, metodologia e recursos. O trabalho individual e solitário do professor cederia lugar ao trabalho coletivo. Buscar-se-ia coletivamente alternativas pedagógicas, bem como a conjugação de recursos didáticos e das metodologias convencionais com recursos alternativos e metodologias inovadoras. Os professores e as professoras assumir-se-iam como intercessores na construção do conhecimento e não mais como meros transmissores de conteúdos, estanques e desvinculados da realidade. Os alunos e as alunas exercitariam o diálogo e a criatividade, atuando como coautores do processo educacional. A avaliação seria realizada em conjunto, levando em consideração o aluno e a aluna real e não ideal, respeitando a bagagem cultural, a linguagem, as condições de aprendizagem e o ritmo próprio de cada um. O campo de investigações sobre os usos do tempo no currículo ainda é um campo aberto, e sua construção, considerando o tempo em que dura inovador, podendo as experiências de construção, currículo encarnados, trazer a alegria para as escolas, a alegria de ser professor e professora, aluno e aluna.